Mãe e filha foram curadas durante a abdução em Porto Rico, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura, sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer ter você aqui novamente. E a pedidos aí, a gente trouxe um outro caso de abdução, né? Então teve aquela abdução no Peru, onde desapareceu a mãe e o bebê de 2 anos, né? Agora a gente traz um outro caso aí envolvendo mãe e filha, também, só que ocorreu em Porto Rico, na ilha ali de Porto Rico, né? Então um caso bem interessante aí, vamos ver esse caso. O caso foi publicado nessa revista aqui, Enigmas, né? Então tem bastante informação aqui, eu vou tentar sintetizar para vocês, depois tem um passo a passo aqui que a gente vai estar falando para vocês como que foi essa abdução. Tem algumas informações interessantes, outras assim, que a gente acha um pouco mais forte, né? Mas fica aí até o final que você vai conhecer esse interessante caso. Bom, como que aconteceu este fato, né? Primeiramente, a gente tem que falar aí que Porto Rico é uma ilha que aparece muito o fenômeno OVNI. E lá nós temos o Jorge Martin, que é um pesquisador que mora lá na ilha, né? Tem pesquisado durante anos e anos muitos casos interessantes envolvendo aí abduções, avistamentos de naves, filmagens, avistamento de seres também. E lá existe a rota extraterrestre. Quem for a Porto Rico lá vai ver, lá tem uma placa, rota extraterrestre, que é onde se concentra os avistamentos, que é entre a localidade de Laja e Cabo Rojo, né? Cabo Rojo, é na PR-303. Então ali é onde se concentram esses avistamentos e também até abduções ali também. Mas este caso ele ocorreu numa outra rodovia, né? Lá eles chamam de carreteira, que é a carreteira 2, né? A rodovia 2. Né? Então a gente vai saber desse caso aí que foi investigado também pelo Jorge Martin. Aconteceu no verão de 1979, por volta das 19 horas. Eram 2 carros que estavam viajando para fazer uma visita na casa de família na rodovia 2, né? Entre San Juan e Arecibo, né? E dentro desses 2 carros, no primeiro carro estava a Marlene e a sua mãe Elda, e no carro de trás estava o marido da Marlene, né? Então eles estavam viajando juntos ali, né? Tava um certo movimento, mas em certa parte do caminho, né? Do trajeto que eles estavam fazendo, eles acabaram assim se perdendo um do outro, vamos dizer assim. O que aconteceu? O marido estava ali olhando, sempre percebendo, né, a esposa e a sogra na frente, no carro da frente, só que quando chegou numa região chamada Ralo-Tejas, ele olhou e já não viu mais o carro delas. E aí o que ele imaginou? Que elas tivessem de repente acelerado e, sei lá, foram embora, pisaram no acelerador e foram embora. Ele, num primeiro momento, pensou que tivesse se distraído com aquela situação e que quando chegasse no destino, na casa do parente lá, elas estariam lá já teriam chegado, né? Só que não foi assim que aconteceu, né? Quando ele chegou na casa do parente lá, elas não estavam lá. E aí ele ficou muito, muito, muito preocupado, conversando com o tio ali, aquela coisa, e já querendo até chamar a polícia, né? E 2 horas mais tarde, então, elas chegaram na residência, né? Chegaram meio atordoadas, segundo consta a história. Marlene disse que aconteceu o seguinte: perto da estrada teve um momento ali que ficou tudo escuro. Então ela imaginou que tivesse acabado a luz do poste, da rodovia, então ficou tudo escuro. E ela não conseguia enxergar nada que tivesse para fora ali
da rodovia, e ela perguntava insistentemente para a mãe dela, né? O que aconteceu? O que está acontecendo, né? Acabou a luz, né? Ela parecia estar ali meio em transe, né? E aí ela escutou também, né, segundo o relato da Marlene, um zumbido forte. E aí, nesse vai e vem de perguntar para a mãe o que está acontecendo e tal, por volta ali das 19h30, elas perceberam algumas árvores, né? Então começou já a ficar a coisa mais clara ali. Mas quando elas chegaram na casa dos familiares, já era 21h30. Então tinha um grande lapso de tempo, né? Um missing time muito grande de 2 horas perdidas. A mãe, a Elda, ela dizia para elas não se preocupar. Fala, Marlene, não se preocupa, toca o barco e vamos. Porque o que aconteceu? Quando eles viram essas árvores, que eles foram ver em que lugar da estrada que eles estavam, eles perceberam, as duas, né, tanto a mãe e a filha, perceberam que estavam a 40 quilômetros do lugar que elas deveriam estar. Aí elas tiveram que fazer meia volta ali, né, pegar um retorno, voltar para a rodovia para poder seguir caminho. E aí tudo isso aí demorou muito, né, até chegar na casa lá do parente foi às 21h30. A Marlene, ela falou, né, quando eles chegaram na casa lá, o tio marido estava quase ligando ali para a polícia, estava já desesperado, né? E durante assim muitos anos as duas ignoraram essa história, né? Logo depois aí ficaram ali falando com os parentes, comentaram alguma coisa, se perdemos, tal, e ficou por isso mesmo. Só que o assunto dessa coisa misteriosa veio à tona novamente em 1985, porque elas escutaram um programa de rádio que estava tendo lá em Porto Rico, e foi aí que elas conheceram o Jorge Martin. Elas resolveram então entrar em contato com ele para saber, porque as histórias que estavam sendo contadas no rádio eram parecidas com a dela, assim, de perda de memória, de sentir meio atordoada, e o lapso de tempo, né, grande, aí de horas. E aí elas fizeram hipnose regressiva, tanto a Marlene fez a hipnose regressiva, como a mãe dela, a Elda, também, com um hipnólogo famoso porto-riquenho chamado Manuel Mendes Del Toro, e ele chegou a fazer as hipnoses separadamente. Entrevistou uma, colocou sob estado de hipnose regressiva e depois fez a mesma coisa com a outra separadamente, para um depoimento não contaminar o outro, né? E curiosamente, o que aconteceu? Bateu as informações ali cruciais, básicas, mais importantes, elas foram coincidentes, né? O que chamou bastante a atenção dos pesquisadores e do próprio hipnólogo. Vamos ver agora a abdução passo a passo, então, ilustrada, né, que está nessa revista Enigmas aqui, de 1996. Então, a primeira figurinha que nós temos aqui é a Marlene aqui no carro, ela mexendo no painel do carro. Consta, né, durante a hipnose o seguinte: veio uma luz intensa, né, que acabou fazendo com que a mãe da Marlene, no caso a Elda, desaparecesse do carro. E aí ela ficou sozinha. Aí depois o carro parou e apareceu um objeto, o objeto acabou pousando ali, abriu uma porta e dessa porta saiu um Grey, né, um ser alto de 2 metros de altura e bem magro, um cinzento de olho preto, né? Na outra imagem aí já ela comentando, né, que os seres falaram com ela telepaticamente, para ela não temer, levou ela para um salão curvo, tudo muito iluminado, mas não dava para ver da onde vinha aquela iluminação. Aí havia uns Greys menores, pequenininhos, né, e também tinha o grande ali de 2 metros, tinha uma espécie de local onde então ela foi convidada a sentar. Na sala também tinha um outro ser bem parecido com um ser humano, de cabelo mais aloirado, assim, mais avermelhado, que vestia uma túnica,
E aí foi pedido que ela tirasse a roupa, ela tirou a roupa, foi substituído por uma roupa, uma espécie de túnica, parecendo uma espécie de papel, né? E um ser alto, né? Ele pegou um instrumento semelhante, um compasso, né? E colocou na frente da testa da Marlene, né? Então, diz que sentiu uma pressão ali meia diferente. Um dos seres também pressionou o crânio e então ela sentiu que a cabeça dela tivesse como que se abrindo, né? Então foi um negócio muito estranho que aconteceu no momento que eles estavam examinando ela. Um outro detalhe que ela comenta é que colocaram os pés dela numas pranchas retangulares e ligaram uns aparelhos em cada dedo, né? E ela sentiu como se uma energia subisse por todo o corpo dela, né? Então foi um negócio assim bem estranho. Ela disse que era quente, mas não doía, né? Um negócio meio quentinho, meio morno, né? E o Seralto, então, como eu havia falado, ele pegou esse objeto semelhante ao compasso, e desse objeto saíam umas faíscas também, mas não queimava, não chegava a queimar. E aí ela perguntou para eles por que estavam fazendo aquilo, e telepaticamente eles falaram que era para estimular a psique dela, né? Eles também usaram algumas agulhas, dizendo que era para curá-la, né, de uma doença que ela tinha. Disseram que iriam curá-la, pois iriam precisar dela no futuro para fazer um trabalho, uma missão. E disseram que vários seres estavam trabalhando num projeto, né? Ela disse que chegou num determinado local, viu como se fosse uma televisão, alguma coisa que ia ter umas catástrofes, algumas coisas assim no planeta Terra futuramente, né? Então viu algumas imagens numa tela que, segundo ela, parecia de cristal. E depois do exame clínico, o ser de aparência humana levantou ela da mesa e foi para outro salão, onde ela conseguiu ver ali algumas montanhas nevadas, né? Então tinha neve ali. Aí eram umas montanhas bem altas, né, segundo ela descreveu, e ela perguntou: aonde que nós estamos? Onde que é esse lugar? Aí os seres falaram telepaticamente que estava nos Alpes suíços. Quando ela estava olhando esse local, que dava para ver os Alpes suíços, supostos, né, Alpes suíços, ou seja, está bem longe, né, de Porto Rico, ela viu uma porta do lado direito. Eles acabaram adentrando e aí tinha vários outros seres humanos ali, e aí ela identificou a mãe dela. Aí foi para o lado da mãe dela e aí conversaram mais algumas coisas ali, e aí foram encaminhadas ao automóvel, foram deixadas de volta no seu automóvel. As hipnoses, né, que foram feitas, não foi uma só, foram várias sessões de hipnose, revelaram vários detalhes. Estou contando aqui alguns detalhes, e um detalhe que sobressaltou também é que elas foram abduzidas diversas vezes, não foi só essa ocasião, houve outras abduções com elas. E a Elda, ela quando foi hipnotizada, o seu relato coincide totalmente com o relato da Marlene, e segundo o procedimento clínico que a Elda teve, a mãe no caso, ela também teria sido curada, e depois veio um ser diferente, meio asiático, que mostrou uma espécie de pergaminho, né, um papel, uma espécie de pergaminho com símbolos estranhos. Então vou colocar para vocês aí os símbolos que elas observaram naquela época, né? Ela chegou a ver também, a Elda, imagens de uma nova terra, né, a nova terra remodelada e regenerada, né, segundo o que eles informaram ali. Então, como que a terra ficaria após um determinado processo. Então, esse caso de abdução, um caso bem interessante, com alguns detalhes assim bem
bem fortes, vamos dizer assim. Agora, eu seria leviano da minha parte falar que a gente está diante de um relato onde você tem a verdade final. Né? A gente não sabe. Existem outras abduções, outros abduzidos que já relataram coisas similares a essa. Até questão de catástrofe, que a Terra vai passar por algum período de turbulência, tribulação, mas a gente não pode ser leviano ao ponto de falar, ó, isso vai ser a verdade absoluta, vai acontecer, né? Mas algo bizarro está acontecendo no mundo, nesse quesito das abduções. E a gente tem que continuar pesquisando, divulgando esses pormenores, porque pode ser que a gente acabe achando outras testemunhas, outros abduzidos, que passaram por experiências similares, né? Semelhantes ao que essa mãe e essa filha passaram lá em Porto Rico. Pois pesquisando dessa forma é que nós iremos chegar a algumas respostas desse inquietante fenômeno das abduções. Então, se você gostou desse caso de abdução, quer que eu traga aqui no canal outros casos de abduções, deixa nos comentários aí que a gente vai estar dando uma lida e depois eu vou estar voltando aqui no canal com novos casos aí de abduções interessantes para vocês. Então, se gostou, clica no joinha aí e até o próximo programa, podcast, live com o Edson Boaventura.